Deus abençoe a todos, pastor Emerson, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa pergunta foi feita por Jesus a um homem que na Bíblia é conhecido como o endemoniado de Gadareno. Mas quem respondeu essa pergunta? Foi ele? Não. Foi os demônios que estavam ocupando o corpo e a mente dele. Era uma possessão tão terrível que ele vivia nos sepulcros. E nem as cadeias ou correntes ou algemas podiam segurar ele, porque havia uma força descomunal, porque era uma força demoníaca, espiritual, além de que ele andava nu. Eu estou há 18 anos nessa área da libertação. Eu já vi coisas terríveis, assustadoras, desde uma pequena classe de demônios ou uma grande classe de demônios. Demônios de maior poder e demônios de menor poder. Pessoas maltratadas por demônios, a ponto de, quando receber a libertação em nome de Jesus, vomitar a enfermidade, vomitar as bruxarias. É o que eu mais vejo. Mas uma pergunta que me fazem sempre, pastor, por que o senhor ora em nome de Jesus, às vezes por uma pessoa, a pessoa vai bem, no outro dia volta à igreja, ou o senhor vai no lar da pessoa e a pessoa está com os mesmos demônios ou o mesmo demônio? O que é que acontece? Por que isso? Simples. Porque naquele momento que recebe a oração em nome de Jesus, a pessoa dá glória a Deus e ali a pessoa está liberta. O problema é depois que vai para casa ou depois da visita que recebe em casa. A pessoa fechou as brechas. A culpa não é de Jesus. A culpa não é da pessoa que ora, desde que a pessoa esteja com a vida no altar. O problema é a pessoa não fechar as brechas. Tem demônios que operam nos vícios, na bebida, na droga. Você recebe a libertação e depois vai voltar lá para a biqueira, vai voltar lá para o bar. Você vai cair, os demônios vão voltar. Pessoas que sofrem na prostituição, recebem oração na igreja, ou recebem oração no lar, depois lá vai para a pornografia. Tem pessoas que têm um complexo de inferioridade. Demônios operam nessa área. Você recebe a oração, você está bem, de repente começa de novo a pensar negativamente sobre sua vida. Pessoas que são viciadas em jogos de azar, recebe a oração, está liberta, sai da igreja ou depois da visita volta para a roda de jogo de azar. Tem pessoas que têm demônios que operam na área do ódio, da raiva, do rancor. Certo dia, Deus falou a mim para chamar um grupo de pessoas para eu orar pelos sentimentos. Na hora que eu ergui a mão, caiu uma pessoa endemoniada, gritando com muito ódio. Era raiva, era o rancor. Materializou um demônio naquela pessoa. Eu tenho essas filmagens. Eu não posto nessa plataforma porque é muito pesado. Eu posto algumas coisas, mas eu tenho uma plataforma exclusiva que eu posto esses vídeos. São muitos. Então, o problema está na pessoa. Depois que você recebe a palavra, a oração está liberta, o que é que você tem que fazer? O que foi que o endemoniado de Gadareno fez? E entrando ele no barco, isso no versículo 18, e entrando ele no barco, rogou-lhe que fora o endemoniado que deixasse estar com ele. Ele queria ir com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olhe bem a missão que Jesus deu a ele. Você está liberto agora. Agora seja uma nova criatura. Vá contar teu testemunho. Aí vai dizer aqui no 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, as 10 cidades,
quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Todos se maravilhavam. Ele agora tinha se convertido verdadeiramente, porque no versículo 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ele tinha uma legião. Você sabe quantos demônios significa que ele tinha? No mínimo 100, mas poderia chegar a 5.000 ou a 6.000, que Jesus falou aqui que ele fosse contar na cidade dele, aos dele, o que ele fizera na vida dele. Jesus simplesmente o libertou de uma legião de demônios. Eram muitos demônios, que era a linguagem usada nas legiões de soldados de Roma. Então, o problema não é quando você recebe a oração na igreja que sai bem, nem quando recebe a visita. O problema é depois, o que é que você vai fazer? Vai tomar posse? Vai viver uma nova vida? Pois se você fizer isso, os demônios não voltam mais para o seu corpo, nem para a sua mente. Mande para alguém que precisa ouvir isso. Deus de glória!